ficar aqui nesse lugar, que Ele possa te encher em nome de Jesus. Não importa o tamanho da aflição que você esteja passando, não importa em meio a pensamentos diversos que você deve estar tendo ou passando na sua cabeça, saiba que só tem um Deus que pode te tirar disso. Saiba que só tem um Deus que pode te libertar. Não importa o que o mundo fale, não importa quantas pessoas cheguem para você e digam palavras ao contrário do que o nosso Deus fala. Tenha certeza que Ele te ama. Tenha certeza que Ele te trouxe a esse lugar para que você se sinta abraçado, para que você se sinta protegido, para que você mude seus pensamentos, que muitas vezes você pensa coisa ruim sobre você mesmo. Em nome de Jesus, que você seja liberto de qualquer pensamento contrário que não venha de Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Cante mais uma vez ao Senhor e cante de todo o seu coração. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Em meio àquela prova difícil, você acha que você não vai vencer. Em lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos Que às vezes você pede. em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto
aplauda o Senhor nessa noite. E tenha certeza que esse deserto difícil que você está passando, que essa turbulência de pensamentos que você está tendo dentro de você, essa guerra interna que você tem, tudo isso vai passar. Glória a Deus. A palavra que vem sobre as nossas vidas é uma palavra de força. A palavra que vem sobre nós é: seja forte e corajoso. Aleluia. E quem nos garante essa vitória é aquele que nunca perdeu vitória nenhuma. O interessante é que isso acontece conosco, porque às vezes o que nós achamos que é uma derrota, não é, porque Deus nunca perde. Aleluia. Se nós dependemos de Deus, Deus nunca perde, irmão. Quando as pessoas viram Jesus morrendo em uma cruz, e ali se passava que ele tinha perdido, ele tinha sido mais um, ele não era o Messias, mas aquilo fazia parte da vitória. Aleluia. E ele mesmo falava ao terceiro dia, assim como foi com o profeta Jonas, que ficou no ventre do peixe, eu passarei 3 dias no ventre da terra. Aleluia. E ele trouxe a vitória. Querido, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha ardente, ali todos contemplavam uma aparente derrota, mas quando viram o 4º homem com eles, se percebeu a vitória. Amém? Talvez você não esteja percebendo, talvez você não esteja entendendo, mas a sua luta de hoje faz parte da sua vitória amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: eu creio. Você pode dizer: eu creio, eu creio. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Levante suas mãos e diga: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Você crê? Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Oh, eu creio em ti, meu Deus. Vai virar testemunho essa sua luta, amém? Aleluia. O fogo não me queima, as águas não vão me afundar. Olha para isso. Pois estás comigo, não estou sozinho. Como é que você está? Eu estou bem guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Levanta a tua mão, canta lá. Temer porque eu não, pois eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é, declara, vai, Jeová Jireh, irá
as coisas que você tem vivido, não importa as lutas, não importa as tentações, o Senhor fará outra vez, e isso vai virar testemunho sobre a sua vida. A palavra que vem sobre nós é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de ânimo. No mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti, meu Deus. Eu creio em ti, meu Deus. Nada pode impedir a nossa fé. Aleluia. A tempestade, o vento forte não vão roubar, não podem roubar as tempestades, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, declara mais, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vai não, oh, não vai não roubar a minha fé em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado no Salmo 91, aquele que habita na sombra do Altíssimo, do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é meu Deus, minha fortaleza, nele confiarei. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Oh, muitos verão, temerão e confiarão o que o Senhor está fazendo na minha vida. E venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Eu creio em ti, meu Deus. A nossa fé parece que é limitada, irmãos. A gente crê até um certo nível. Mas quando ele chegou na casa de Lázaro, ele motiva Marta e Maria a subir o nível da fé. Suba seu nível da fé. No último dia acontecerá, mas tem coisas que Deus quer fazer agora. Seu irmão vai ressuscitar agora, hoje. Quantos creem que o seu milagre é para hoje, para agora? Então diga assim: é para hoje, eu creio para hoje, eu creio para agora, eu creio para esse tempo, que o meu Deus fará coisas tremendas em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, que bom que você está aqui. Deus é bom. Haja o que houver, venha o que vier, Ele irá prover de novo. Ele irá prover de novo. Pois não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Ele vai prover de novo. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes? Renovação foi maravilhoso, né, minha gente?
Foi bom demais. Uma coisa boa. Já quero chamar aqui o nosso querido presbítero Wilson Mossoró. Vai trazer a palavra de hoje. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Tá fraco, gente. Isso aí tá muito filé com... Filé sem arroz, isso aí. É, para Jesus. Agora, para Jesus, uma salva de palmas bem forte. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Pai, aqui está teu servo. Nós sabemos que de uma forma maravilhosa o Senhor vai usá-lo essa noite, Senhor. Então nós oramos e pedimos que o Senhor traga sobre ele o teu Espírito, mais uma vez, falando ao nosso coração, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo que queira se levantar contra, Pai. Nós oramos também pela sua casa, pela sua família e também por todos os que estão aqui e os que não puderam vir, Pai. Para que eles estejam guardados em Ti, o teu servo tenha paz para trazer essa ministração. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, povo de Deus, Pai do Senhor a todos. A missão hoje é linda, viu? É sobre o livro de Jonas. Então eu gostaria muito que todos nós prestassem bastante atenção, porque eu tenho certeza que vai falar conosco. O livro de Jonas é um livro bem... A história de Jonas, né? Ela tem uma história bem impactante, né? Então o tema hoje dessa passagem bíblica que eu vou estar lendo, que é o livro de Jonas, ele vai estar lá no... Eu criei um tema, né? Um temazinho simples, entendeu? O amor de Deus é para todos e com todos. Ele não tem amor separado com um. Ele tem amor a todos, porque todos são filhos deles, entendeu? Então é sobre isso, né? Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Jonas, no capítulo 1. Eu queria comentar um pouco o que é a história de Jonas. A história de Jonas esconde verdade surpreendente que todos nós precisamos descobrir: o amor de Deus por todos nós. Então, essa abertura do amor de Deus para com todos nós, ela é um contexto muito vai nos levar a entrar na história. O que é a história de Jonas? É um profeta que ele foi escolhido por Deus para ir a uma cidade. E nessa cidade ele só precisava fazer aquilo que ele já sabia. Mas ele resolveu fazer diferente. Prepare-se para uma nova revelação com Deus. Ele ama todos nós. Não importa o descontentamento do nosso coração. Deus é amor, Deus é misericordioso, entendeu? Que a gente possa ter isso no nosso coração. Deus é amor, Deus é misericordioso. Eu vou estar lendo aqui no capítulo 1. O versículo 1, 2 e o 3. E o seu castigo, né? Lá no capítulo 1. Certo dia o Senhor, Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Lá no 2. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra eles, porque a maldade daquela gente chegou ao meu ouvidos, entendeu? Era um descontentamento de Deus, né, para com aquela cidade, né? Vou ler aqui o 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção
contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Misericórdia, né? Um profeta, entendeu? Então vamos orar, não baixar nossa cabeça, vamos orar, porque nós precisamos de entendimento da palavra, e sem a oração vai ser impossível, né? Para que a gente possa pedir a direção de Deus, para que a gente possa sim se conectar na história, porque a história de Jonas, ela é impactante, entendeu? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, te pedindo, Pai, que não seja eu falando, Pai, que seja o Senhor, Pai, me usando, Pai. Em nome de Jesus eu entrego, Pai, todas as palavras que vai ser aqui, lançada da minha boca, que não seja com a minha vontade, Pai, mas que seja com a tua vontade, Pai, porque nós queremos sim, Pai, ter uma direção correta, Pai, no fim, no começo e no fim, e para onde a gente for, a gente quer uma direção tua, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa entender quem Deus queria salvar dessa história. Amém, glória a Deus. Gente, é impressionante, né, essa história de Jonas, né, uma escolha a qual ele fez de não ir. Foi uma direção ao contrário. Essa história, ela me impactou muito, porque quando o pastor me disse assim, você vai pregar sobre Jonas, eu já vinha vivendo algo nesse sentido, né, Deus já tinha me colocado uma estrada mais ou menos parecida no caminho, tipo, você vai ou você vai desistir? Você vai ou você vai desistir? Eu não sei aonde hoje nós se encontramos nessa história, né? Aonde está o nosso pensamento? Quando Deus nos chama, para onde nós vamos? Porque Jonas escolheu ir para a Espanha. Uma decisão ao contrário do nosso pai, né? E nós, hoje, para onde nós estamos sendo levados, né? Porque a verdade é essa, para onde nós estamos sendo levados, porque Deus, ele tem um contexto, né? Ele quer todos, mas nem todos obedecem. Que a gente possa ligar a história de Jonas a uma responsabilidade. Porque o que é a palavra responsabilidade? Gente, ele escutou ao Senhor. Não estamos falando aqui de um irmão dele, não. Ele foi ao pai mesmo. O pai chegou e falou com ele, entendeu? Vai à cidade e grita com aquela cidade. E ele não conseguiu o simples. E ele já sabia. E por que Jonas não conseguiu? E o que tinha no coração de Jonas? Essa é a pergunta que fica. O que tinha no coração de Jonas contra aquelas pessoas, né? Eu acredito que a maioria de nós aqui já lemos a história completa. Eu li diversas vezes a história completa. O coração de Jonas, ele estava justamente ao contrário da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Independente de quem está lá do outro lado. Deus não vai se corromper porque a outra pessoa está corrompida. Você entendeu? Não é assim que funciona. Deus vai o quê? Ele vai dizer assim, eu pedi e você faz. Com a sua vontade ou sem a sua vontade. É incrível que no decorrer da pregação aqui, vocês vão ver que Jonas voltou atrás. Mas Jonas precisou sofrer muito para voltar atrás. E Jonas precisou de colocar muitas pessoas em risco para poder voltar atrás. Aí a pergunta que fica, e nós? Será que nós vamos deixar os nossos parentes, os nossos familiares, nossos amigos passar por dificuldade por as nossas vontades? Ou alguma raiva? Ou eu não consigo? Eu quero dizer para você, essa palavra eu não consigo, ela só existe quando você está sem Deus. Mas com Deus tudo é possível. É bíblico, você entendeu?
Então, quando chegar para a gente algo diferente daquilo que está dentro do nosso coração, mas se for da vontade de Deus, que a gente possa estar orando e colocando Ele à frente da situação, porque Ele vai nos levar ao caminho correto. Eu queria ler mais uma parte bíblica aqui, para que nós possamos continuar no texto do profeta, né? Porque o profeta Jonas, ele nos deixou aqui um gabarito bem, entendeu? Bem legal para que a gente possa meditar. Essa aqui é a realidade, né? Porque se nós não meditar nisso aqui, entendeu? Isso é a história que eu acho ela impactante. Uma das histórias da Bíblia que eu já li bastante, a Bíblia, mas é uma das histórias que me deixou impactante. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Depois de muita peia. É incrível, né? Ele desde que obedeceu, sofreu, mas quando chegou a hora, ele percebeu que não tem como lutar com Deus. Porque o próprio título da leitura aqui, ele diz, né? A Deus ama. Deus ama. Todos nós. Não é um. Não é o Jonas que Deus ama. Vou dar continuidade aqui. Nós vamos agora tá lendo um pouco. Aqui eu vou. Isso aqui é a Bíblia porque eu tirei daqui da Bíblia porque a minha nem coloquei o óculos. Vou até colocar agora. Me perdoe. Para ficar mais à vontade aqui. Oh, glória a Deus. Pronto. Aí eu venho aqui no capítulo 2. Aí eu vou ler aqui o versículo 7, o 8, 9 e o 10. O que ele vai falar aqui com a gente, né? Que a gente possa ter esse entendimento, né? Porque se nós não tiver como é que eu quero falar para vocês, que se nós não tiver aqui uma razão bíblica, é como se você estivesse lendo um papel. Mas quando você vai ler aqui, que você vê que isso aqui está escrito, é bíblico, você entendeu? Que a gente possa estar se fortalecendo naquele que pode tudo. Porque o único que pode tudo é Deus. Então não tem como fugir de uma realidade, entendeu? Que é a realidade daquela que Deus nos escolheu, né? Então vou ler aqui o 7, né? Eu vou ler o contexto aqui, lá do começo. Aí Jonas, no ventre do grande peixe, a sua oração e o seu salvamento. Então, quando o Jonas entrou ali naquele contexto de fugir, né? Que botou muita gente em risco, muita gente mesmo. Ele pegou ali uma família ali imagine um navio daquele, quantas pessoas não tinha dentro do navio? E ele colocou aquela família toda em risco, por apenas uma atitude de raiva dele, né? Então, às vezes, nós temos essa atitudezinha, entendeu? Uma atitudezinha de raiva, nós abandonamos um discipulado, nós podemos abandonar, às vezes, até a nossa casa, né? Porque, às vezes, na raiva, meu amigo, o coração, ele é machucado. Essa que é a realidade, né? Que a gente possa ter uma direção de Deus na hora da raiva, pedir a Deus a direção correta. Porque a raiva, ela vai vir. Não é porque você está lendo a Bíblia ou porque você... Obrigado. Porque você é conhecido de Deus, né? Essa que é a realidade. Jonas era o quê? Era um cara, entendeu? Que estava ali. Deus diretamente nos pés dele ali, dizendo para ele, vai lá, faz o que eu te pedi. Mas ele endureceu o coração, né? Então eu vou estar lendo aqui Jonas 2. E eu vou dar continuidade aqui, para que a gente possa ter mais um contexto, né? Para que a gente possa se conectar com a palavra, né? Aí Jonas tem uma direção. Depois que ele tem essa direção de quê? De que ele acha que se ele pegasse Jonas, né? Se ele pegasse ali e tomasse uma atitude de se... Jonas, ele deixou o que para ele? Ele simplesmente deixou... Ele não queria mais viver, né? Automaticamente ele se eliminou.
quando ele disse que não queria, que não ia fazer, porque ele não disse que não ia fazer, ele apenas desistiu de ir. E ali automaticamente, ao desistir, ele se eliminou, porque ele quis morrer aqui diversas vezes, entendeu? Quando você lê o fim da história, você vai ver que Jonas queria morrer diversas vezes, né? Que a gente possa estar numa direção, né? Que a gente não possa estar pegando um pouco do nosso eu e colocar dentro do nosso coração para que possa ser ali se machucar, né? Porque Jonas estava se machucando com a direção errada dele, entendeu? Não de Deus, porque Deus tinha algo com aquela cidade, tinha algo com aquelas pessoas que estavam naquele navio, né? Então eu creio assim que nós temos que pensar muito nessa história, entendeu? Eu vou ler aqui no Jonas 2, no capítulo 1. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro, e tu me respondeste do fundo do mundo dos mortos. Meu Deus, gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Entendeu? Que a gente possa ter essa direção, não deixar chegar até Jonas, entendeu? Aquela direção que ele terminou passando por uma dificuldade grande, muito grande, para poder ter essa oração, né? Então você veja que ele botou em risco, como eu falei lá no começo, que ele botou em risco diversas famílias. Ele não imaginou nos outros, ele não pensou, ele não teve um coração ali nos outros, porque o coração dele estava magoado demais. E quando o coração da gente está muito magoado, a gente não olha para trás. Até a própria vida da gente, como o Jonas fez, ela vai o quê? Ela vai pegar a direção errada. Então, quando o Jonas saiu e colocou em risco aquela família inteira daqueles navios ali, aqueles pescadores, se eu voltasse um pouco o texto aqui, vocês iam ver aqui uma passagem bíblica, aqui onde ele fala que os próprios marinheiros oraram. Para quê? Para que Jonas tivesse uma direção ali de Deus, né? Porque meu filho, vai lá, ora ao seu Deus, ora ali ao seu Deus para ver se ele tem misericórdia, entendeu? Para que ele possa ter ele possa estar nos tirando desse sufoco, porque eles não estavam mais aguentando. Ele já tinha saltado ali uma parte da mercadoria, ele já tinha se esforçado o máximo para que aquele navio fosse até a praia. Eles não conseguiam, porque só piorava a situação. E quanto mais a gente bater de frente contra Deus, só vai piorar. Essa que é a realidade. Não tem como bater de frente contra Deus e dizer que vai ficar legal. Não vai. Não tem como ficar legal. A gente tem que voltar atrás e orar. É incrível que o contexto da palavra fala que ele pediu que os marinheiros o jogassem dentro do mar. E a intenção de Jonas era o quê? Era ser salvo ali? A intenção de Jonas não era ser salvo ali. A intenção de Jonas era justamente eliminar com ele mesmo. Mas Deus queria Jonas. Deus queria Jonas. Então não importa o buraco hoje, onde a escolha errada, você entendeu? Que a pessoa entrou. Deus quer você. Eu não sei onde é que você está hoje, não sei se você vai escutar essa pregação, mas eu garanto uma coisa: Deus quer você. Não tenho dúvida disso. Ele quer. Ele quer. Se ele vai usar, como ele usou Jonas, ele vai usar um pregador através que você talvez nem valorize, mas eu garanto uma coisa: valorize a palavra, porque eu garanto que ele tem algo muito grande, entendeu? Porque se não fosse assim, ele não tinha me trazido até aqui. Eu posso garantir isso, entendeu? Porque de uma coisa eu sei: Deus, Ele é o único que pode lhe ajudar. Talvez eu não possa, minhas palavras sejam pequenas demais para você, entendeu? Mas eu garanto, se Deus falar contigo, eu garanto, não tenho nem dúvida que você vai chegar e vai glorificar o nome dele, porque ele sim é que tem o poder de te arrancar de onde você está. Eu não sei qual é o sistema hoje, qual é o teu navio, entendeu? Eu não sei se você
escolheu uma viagem para se afastar do Senhor, não sei. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar: compensa voltar. Jonas, quando ele entendeu que voltando ele encontraria Deus outra vez, aí ele percebeu que morrer, às vezes as pessoas pensam que morrer é fácil. Morrer não é fácil. Quando Deus não quer, você não vai morrer, você só vai morrer no dia que Deus quiser. Vai ter algo que a gente pode até dizer assim: não, mas eu não quero mais isso aqui. Ei, querer nunca vai ser da gente. E principalmente quando você aceita Jesus como Senhor Salvador da sua vida e você diz assim: eu quero ser usado por Deus. Cuidado com essa palavra, ser usado por Deus. Porque quando a gente pede isso, se preocupe não se esconda. Pode ficar despreocupado. Ele vai te encontrar. Se ele encontrou Jonas, você imagine, você é pequenininho para ele, vai te buscar assim, em nome de Jesus, eu creio, viu? Vamos dar continuidade aqui um pouco. Eu vou ler aqui o versículo Jonas 2, aí vou ler o 7, como eu prometi, né? Eu tirei o óculos aqui, mas eu vou ler sem o óculos, vai dar certo, em nome de Jesus, porque Deus já está clareando a mente, viu? Quando sentiu que estava morrendo, ele lembrou, aí lembrei de ti, Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Então, quando Jonas sofreu, batalhou, botou em risco muitas pessoas, mas mesmo assim ele voltou. Que a gente possa estar voltando para a casa do papai. Quando? Não precisa pagar esse preço todo, né? Jonas pagou esse preço todo, mas não precisamos de pagar esse preço todo. Eu acredito que o que mais precisamos aqui, o que mais nós precisamos aqui é lembrar de que temos uma missão. E qual é essa missão? Entendeu? É aquela que Deus pede, que a gente possa estar voltando atrás. Porque aqui ele continua na oração e ele continua dizendo, entendeu, que não vai mais correr. Ele quer pagar um preço. E isso é que mais me levou a sentir um pouco da história, né? Que eu falei para vocês, que eu fazia parte dessa história, né? Essa história de Jonas, eu quero sim pagar um preço. Essa palavra eu disse, eu me lembro que eu disse isso assim que eu me converti. E que, Senhor, me converter para quê? Se não for para te servir, é melhor não. E engraçado que muitas coisas aconteceram comigo, muitas, e nunca me deu a vontade de voltar, de sair da igreja, né? Então essa é uma das maiores alegrias minhas, essa, entendeu? Aonde eu estiver é impressionante. É uma alegria que não é minha, eu sei que não é minha, essa alegria que tem dentro de mim, de ser feliz com pouco ou com muito, mas a minha felicidade ela está ligada a um só, entendeu? Que é a Cristo, aquele que nos fortalece. Então, quando eu vi essa pregação aqui, essa parte bíblica, né, onde ele orou e pediu, falando que não queria voltar ao templo dele, do Senhor, então eu fiquei muito, assim, grato, porque eu não estou aqui me dizendo que não sei o que vai acontecer amanhã, entendeu? Mas uma coisa eu sei, até hoje, até aqui, Deus tem nos sustentado. Aquela palavra que a pastora falou é essencial para a nossa vida, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. As dificuldades elas vão chegar, mas que a gente possa estar escolhendo a direção correta, porque só vai vir do Senhor. Não tem para onde nós correr para outro canto. Quando a gente for para outro canto, automaticamente nós vamos estar tomando a mesma decisão de Jonas. E nós não queremos tomar a decisão de Jonas. Por quê? Porque Jonas estava com o coração magoado. Não estou aqui dizendo que o Jonas não era um profeta de responsabilidade. Ele apenas precisava ser corrigido. E quem poderia corrigir Jonas? Quem poderia? A não ser o próprio Deus. Porque ele já estava ali de coraçãozão achando o quê? Que eu sou tudo posso. Porque aonde eu cheguei esse contexto que ele achava que tudo pode? Porque ele estava com o coração aonde ele pegava e não aceitava. Uma simples pregação em uma cidade que tinha dado um decreto de 40 dias. Só era 40 dias, entendeu? Que essa cidade tinha. E ele só tinha o direito de ir lá e fazer a parte dele e pronto. E o resto quem faz é o nosso Pai. Entendeu?
quando nós for direcionado a uma palavra, que a gente possa ter esse entendimento, entendeu? Senhor, até aqui o Senhor me sustentou, então eu estou indo, vou lá, vou fazer o que eu preciso fazer, e seja feita a tua vontade e não a minha, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Aqui ele continua na oração, ele continua assim: aqueles que adoram ídolos e que são coisas sem valores, deixaram de ser fiel a ti. Mas eu, agora ele falando, mas eu cantarei louvores a ti, oferecer sacrifícios e cumprirei com o que prometi a ti. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então ele já percebeu ali que ele tinha que voltar aos pés do Senhor. Então aqui eu percebi que ele saiu um pouco do chão, né? Ele imaginou, cara, aonde foi que eu vim me meter, né? Então, aí lá no 10, né? Então o Senhor Deus ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Então, quando a gente vai para cá, a gente entende o que? Tudo está na mão de Deus. Não tem saída, tudo está na mão de Deus. Então, Jonas estava ali. Quando ele entendeu que teria que orar e voltar atrás, eu acredito que ali foi onde Deus entendeu que valeu a pena a dificuldade de Jonas, entendeu? O próprio contexto da palavra, mais atrás um pouco aqui no capítulo 1 ainda, né? Eles falam de que os rapazes lá do navio, né? Os marinheiros, eles também, Deus usou Jonas para que aquelas pessoas ali daquele navio também se convertessem e acreditassem, porque assim que jogaram Jonas dentro do mar, cessou. Então eles automaticamente acreditaram no Senhor, que o Senhor tinha muito mais poder do que o Deus deles, porque eles estavam orando a outros deuses. Mas Jonas, no momento que Jonas disse, me joga lá, porque a culpa é minha, automaticamente ali Deus usou Jonas para salvar aquelas pessoas também foram convertidas. Eu vejo aqui que a cidade de Nínive, ela precisava sim, porque a própria história aqui conta que o pessoal era rebelde, entendeu? O pessoal não tinha brinquedo não, viu? Eles não brincavam não, eles matavam mesmo porque queria matar e espichava, deixava a negada lá, entendeu? Mas isso não quer dizer que nós ou Jonas pudesse ser contra aquela pessoa, porque aquelas pessoas dependiam de quem? De Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Então Jonas teria que fazer apenas o que ele veio para fazer. E o que foi que ele veio para fazer? Era um profeta, e um profeta recebe de Deus e lança a palavra. Então aí Jonas desistiu. Ao desistir, ele caiu na dificuldade. A cair na dificuldade, levou outras pessoas a cair na dificuldade. Mas aquelas pessoas do navio, entendeu? Ali, com a sinceridade de Jonas, porque aí quando você tem que levar um contexto é o seguinte: houve um problema com Jonas? Houve, mas ele não deixou de ser sincero. Ele não negou a Deus, ele não negou. Aonde é que Jonas errou? A não obedecer. Porque aí você pode muito bem dizer que, vamos fazer aqui uma reflexãozinha simples, né? Eu posso dizer assim, eu gosto do Douglas, pronto. Douglas é meu amigo, pensa no cara. O Douglas disse, seu Wilson, bora ali comigo. Aonde? Rapaz, bora ali, tem um rapaz ali que está precisando de uma oração. Rapaz, vou nada. Quem é fulano? Vou de jeito nenhum. Mas por que você não vai? É porque eu não vou com a cara daquele cara, mas pelo amor de Deus, chame outro. Então é isso. Então Jonas, ele entendeu que o erro dele foi esse, entendeu? Foi não ir fazer o que Deus mandou. Mas mesmo assim ele não negou a Deus. Ele negou a missão, mas a Deus ele não negou. Porque quando ele percebeu que teria que voltar, ele voltou. E nós? Aonde nós estamos nessa história? Nós vamos estar negando a vontade de Deus? Ou nós vamos estar negando ao nosso irmão? Porque quando nós negamos ao nosso irmão a oração ao nosso irmão, automaticamente nós estamos negando a Deus. E aí ele só foi entender depois que a gente não possa ter
essa vontade no coração de dizer assim, rapaz, eu não vou porque eu não tenho conhecimento com aquela pessoa. Então eu não gosto daquela pessoa. Então, porque o ministério não tem gostar. Ministério não é gostar. Ministério é missão. E missão é vai lá e tem que fazer. Porque se Deus escolheu, nós estamos aqui para isso. Entendeu? Então eu percebi aqui que Jonas me deixou um alerta. O que foi alerta que Jonas me deixou aqui em 2 capítulos, né? Ainda falta 2 aqui em 2. É lá no 1 e no 2, né? Versículo 1, capítulo 1 e capítulo 2. Ele deixou aqui uma lição. Não tem como fugir de Deus. Não dá. Não tente, pelo amor de Deus. Se entregue logo, quanto mais cedo, menos complicação, entendeu? Porque Deus, ele vai te encontrar. Essa é uma reflexão. Precisamos de quê? Se conectar com Deus. É possível, seu Wilson, se conectar com Deus depois de ter deixado de obedecer? É possível. É possível e temos que fazer, porque todos nós erramos todos os dias. Em todos os dias nós temos que se arrepender. Como é se arrepender? Se arrepender, nós temos que orar. Não tem arrependimento se não tem oração. Você tem que orar para poder se arrepender. Você ora a presença de Deus, automaticamente você vai se arrepender. Então não tem como você dizer que não, eu não vou ler a Bíblia, eu vou me arrepender e acabou. Não, porque a Bíblia é a palavra. E sem a palavra não há arrependimento. Então só tem uma ligação com Deus, com a palavra. E a palavra é bíblica, entendeu? Porque se você escutar o homem não ler a Bíblia, automaticamente você está escutando o homem, não está lendo a palavra. E a palavra é que edifica. É a única razão de uma passagem bíblica ter uma legalidade é a palavra. Porque eu posso aqui pegar diversas situações minhas, mas se não veio para a palavra, automaticamente está desconectado, entendeu? A conexão de Jonas está justamente em Deus. Quando ele desconectou de Deus, automaticamente ele desconectou da palavra. E ao desconectar da palavra, ele foi castigado, né? Que a própria palavra fala aqui, tem um castigo, né? Então, que a gente não possa deixar ser desconectado com Deus para vir um castigo, para depois voltar. Porque e se não der tempo? E quantos amigos a gente vai perder nessa história? Ou até a nossa família, né? Então, que a gente possa ter essa direção. Eu vou colocar o óculos aqui. Eu vou passar aqui um pouco. Vou vir aqui agora para o capítulo 3, né? O capítulo 3 de Jonas, ele fala justamente do que eu vinha falando, né? Aonde nós vamos se esconder nessa história? Aonde é o nosso esconderijo? Essa que é a realidade. A pergunta é essa. Aonde é o nosso esconderijo? Aonde nós estamos se escondendo aqui? Porque Jonas quis ir para a Espanha, né? Ele fugiu e fez aquele alvoroço, né? Um alvoroço que não valeu nem muito a pena, né? Valeu a pena porque quando eu li a história lá diversas vezes, escutei vários vídeos e vi que valeu a pena. Ele errou e Deus usou o erro dele para salvar muita gente nessa história, entendeu? Mas que não possamos pensar diferente de Jonas, porque não tem como fugir da presença de Deus. Que a gente não pague esse preço, né? Eu vou uma partezinha que eu grifei aqui. Eu não sei qual lugar você se esconde para fugir da vontade de Deus. De uma coisa eu sei, e eu tenho certeza, Deus tem um propósito para cada um de nós. Jonas achava que podia fugir da presença de Deus. Agora se encontrou num lugar de reflexão. Nós precisamos confiar mais no Senhor.
Nosso Deus. Então, aqui é interessante, né, que quando ele percebeu isso, né, que ele precisava de confiar em Deus, e ele mesmo confessa que ele ia voltar, entendeu? Ia fazer tudo que Deus quisesse, e Deus deu a segunda chance, né? Essa é a chave. Até aqui, você pode até não ter se encontrado, mas de uma coisa eu quero te falar, entendeu? Ele tem uma segunda chance para você. Eu não sei onde é que você está, mas que ele vai te encontrar, eu tenho certeza. Porque ele não mente. Além de não mentir, ele não falha. Então, essa é uma das partes a qual mais Deus tem falado comigo. Não adiantamos se esconder da vontade dele. Negar a ele, você pode até negar. Mas se ele tiver um propósito, a qual diz a palavra aqui, meu amigo, parabéns para você pela sua escolha, porque tenho certeza que não demora e você vai voltar para a casa do Pai. Tenho certeza disso, em nome de Jesus. Lá em Jonas 3, né? Olha o arrependimento do rapaz aqui, né? Então, Jonas se arrependeu. Aí aqui tem o capítulo 3, né? Aí vou ler aqui o título. Jonas prega em Nínive. O arrependimento dos ninivitas. Gente, é profundo. O cara chegou para pregar nessa cidade aqui, você não tem nem ideia, viu? Douglas aí é muito mais bonito do que o cara lá. O cara tava feio, né? Ele chegou com uma cara meio feia, viu? O cara chegou lá e disse assim, cara, eu não vou pregar não. Mas ele ainda foi porque ele tinha uma obediência. A obediência dele era o quê? Era ir. Mas lá ele não quis pregar, entendeu? Ele só quis dizer, ele falou o que Deus mandou ele fazer. Porque eu acredito que hoje um profeta, quando ele vai pregar, ele vai escolher o quê, né? Ele vai escolher uma passagem bíblica, vai falar do arrependimento, vai falar de uma ruma de coisa. Mas Jonas não, ele não falou disso não. Ele só chegou e contou a verdade, entendeu? E ao contar a verdade, é muito gratificante, que ele ainda estava com o coraçãozão magoado. Ainda não estava convertido. Jonas ainda não aceitava o que Deus queria. Essa é a realidade de Jonas. Ele não aceitava. Até aqui, nós já estamos no 3. Não, ele não aceitava. Ele já sofreu, já apanhou, já... Entendeu? Brotou muita gente, mas Jonas não queria. Até aqui ele não queria ainda que aquela cidade fosse, entendeu? Aceita. Que aquela cidade se convertesse, que aquela cidade se arrependesse. Ele não queria. Não estava no coração de Jonas. Até aqui não estava. Então, aí eu vou aqui, ó, Jonas 3 no capítulo 1. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Então Deus aqui já foi escrevendo a carta para ele, vai lá e faz e pronto. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. A Jonas 4, lá 3:4, né? Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então ele não falou muita coisa não, ele foi logo aqui dando mesmo uma direção, né? Explicando que é isso aqui e pronto. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um deveria jejuar e todos desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar
porque estava arrependido. Então até aqui teve alguém que se arrependeu, uma comunidade que se arrependeu lá no navio, uma comunidade que se arrepende aqui, mas o coração de Jonas ainda continua duro. Essa que é a realidade. O coração de Jonas ainda não tinha amadurecido ali uma ideia de que ele estava de acordo com a vontade de Deus. Jonas não queria o arrependimento dessa cidade. Até o contexto final vocês vão entender que é isso mesmo. Jonas não queria. Aí é onde vem o que? Valeu a pena Jonas pagar esse preço todo? Quando Deus escolhe, que seja feita a vontade dele. Se escolheu Jonas e Jonas ali entendeu de outra forma e quis fazer uma rebelião, como diz o popular, né? Então que a gente possa ter uma direção mais linda, mais correta. Deus mandou, eu vou lá, vou pagar o meu preço, entendeu? Para que outras pessoas possam assim ser alcançadas, outras pessoas possam se arrepender sem precisar de um sofrimento tão grande, né? Então que a gente possa ter esse entendimento, né? Aqui foi onde eu achei que vale muito a pena a gente pregar o evangelho, até porque a dureza de Jonas aqui, mesmo sem vontade, ele foi. Que não cabe no nosso coração essa não ter vontade de ir, que a gente tenha vontade de ir. Mas mesmo se acontecer, está amarrado em nome de Jesus, mas se acontecer, se um dia alguém disser para você, vai pregar canto fulano de tal, aí você vai olhar para o local, vai medir a distância, vai olhar para o povo e vai dizer assim, eu? Ali não, me coloque em outro lugar. Pelo amor de Deus, não diga isso, entendeu? Porque eu garanto uma coisa, se for da vontade de Deus, ele vai. E nós temos essa direção aqui, né? Eu vou ler aqui o 6, Jonas 3, no versículo 6, né? Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinza. É tão forte, né? Porque esse aqui era um dos piores que tinha, porque ele era quem mandava naquela comunidade ali, dizia, para matar todo mundo aí, quem manda é a gente, acabou-se. Mas quando veio uma palavra do Senhor, através de um profeta, que não estava nem com o coração ali, cheio de bondade para pregar o evangelho, então o evangelho é isso. Pregue mesmo sem... Tira da sua boca o que Deus mandar e acabou-se. Não se preocupe não, que quem faz o resto é ele, entendeu? É sempre isso. Aí mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais. O gado, as ovelhas estão proibidas de comer e beber. É engraçado, né? Porque aqui ele tem a ordem, tinha o domínio da cidade e conseguiu ali, Jonas conseguiu, eu não sei, eu estou dizendo que foi Deus para proteger ali Jonas num sentido, entendeu? Porque o Jonas ia entrar na cidade, ele podia ter sido morto, já ia entrar. Mas como tinha a proteção de Deus, por isso que quando eu digo assim, vá, porque você vai com a direção de Deus, você pode entrar em qualquer canto, pode ficar despreocupado. Se existe a proteção de Deus, pode entrar, e não se preocupe nem na ida nem na volta, né? Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso, viu? Me fizeram um convite uma vez, né, para mim ir para uma cidade aqui um pouco distante, né? E eu tive um pânico. Um pânico era grande. A cidade era um pouco distante, era de noite, tinha que voltar de noite. Mas eu orei. Meu amigo, eu fui com medo, mas pense no medo que esse rapaz foi. E eu era o mais corajoso, viu? Mais corajoso era eu, mas só Deus sabe o tamanho do medo, viu? Mas quando chegou lá, na pregação, Deus usou a pastora. E ele me deu ali uma palavra que até hoje está dentro do meu coração. A palavra que ele me deu foi essa: você está aqui por uma missão.
Então, é como se você estivesse na sua calçada lá na cidade de Cascavel. Pode ficar despreocupado. Gente, eu já fiz essa viagem, eu acredito que nós fizemos essa viagem de 10 a 15 vezes. Nunca um carro deu prego. Nunca nada nos aconteceu. Você entende o que significa isso? A mão de Deus. Não é pelo merecimento da gente, não. Porque outras histórias a gente já cansamos de alcançar, entendeu? Ouvi outras histórias de pessoas que foram pelo mesmo lugar e não deu certo. Então, quando Deus está no negócio, meu amigo, vá. Compensa. Vale muito a pena. E coloque Ele sempre à frente, né? Aí vou aqui ler o 8, né? Jonas 3:8. Que todas as pessoas e os animais... Já foi, agora eu vou pro 9. Talvez, olha aí o que foi que o rei fez. Depois que o rei deu o decreto dele para com todos os ninivitas ali, eu vejo isso aqui como uma oração do rei. Porque a própria prova dele, ele diz assim, ó, talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morremos. Você entende? Como é profundo? Porque estou falando de gente que já estava lá com o coração dele, ele foi mudado aqui. Então ele mudou o coração dele automaticamente, né? Aqui no 10, né? Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia, glória a Deus, aleluia, e não castigou aquela cidade como tinha dito que faria. Mudar dessa forma aqui foi uma mudança, assim, eu vejo que essa mudança de Deus, no sentido de dizer que eu não vou mais destruir essa cidade, vamos levar para nós hoje, né? Vamos puxar para cá. Vamos esquecer Jonas lá e vamos botar nós aqui hoje. Eu não sei qual é o tamanho do seu pecado, do meu pecado, porque o pecado pode ser grande, pode ser pequeno, não deixa de ser pecado. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando a gente se arrepende e coloca a nossa vida e o nosso coração nas mãos de Deus, Ele pode sim. Só Ele pode, não há outro que possa perdoar. Então, se Ele perdoou aquela cidade com aquela carrada de pecado, aonde diz a própria palavra aqui, entendeu? Do que eles faziam, eu não sei aonde você vai se encaixar hoje, mas uma coisa eu posso te garantir: Ele quer te perdoar. Ele não quer saber não, Ele quer te perdoar, Ele quer conversar com você, porque Ele te ama. Ele mesmo fala aqui que Ele amou, e Ele não veio por um, nem por dois, Ele veio por todos, que todos nós possamos ter esse entendimento, que a palavra do Senhor tem força, a palavra do Senhor, ela nos fortalece, e a palavra do Senhor, ela é viva todos os dias, não naquele tempo. Se você achar que só era naquele tempo, não, você está enganado. Até hoje a palavra de Deus, ela é viva e ela tem força, e ela pode mudar qualquer situação. Eu não sei qual a situação do seu coração hoje, mas uma coisa eu posso lhe afirmar: dá tempo, volta, nós estamos te aguardando, assim diz o papai lá em cima, que Ele quer te abraçar. Eu garanto isso, em nome de Jesus. Deixa eu ver. Vamos dar continuidade aqui. Eu gostaria de dar continuidade aqui na parte do descontentamento de Jonas, né? Gente, é aqui onde eu acho que a história valeu a pena. Eu vejo aqui uma história que se ela pudesse hoje ser diferente, talvez não salvaria
tantas das pessoas, né? Porque salvou muita gente essa história, né? Se a gente for analisar, ela não é uma história que é apenas a história de um profeta, né? Então eu acredito que entre Jonas e Jesus é o único, entendeu? Mas Jonas foi usado. Eu acredito que Jonas foi usado, entendeu? Assim, por um sentido de que porque Deus usou ele de uma forma a qual ele tinha um coração que não era da vontade de Deus. Aí Jesus não, Jesus já é o próprio Deus, é diferente, entendeu? Quando você vai para Jesus, você vai para o próprio Deus, aquele que é o puro. E Jonas não, Jonas igual a gente. Jonas tinha os defeitos dele, tinha as qualidades, tinha, entendeu? Cada um de nós, como nós temos nossos defeitos, entendeu? Mas também nós temos as nossas qualidades, nós não podemos somar só o defeito. Às vezes tem gente que soma só o defeito, né? Meu amigo, o defeito você soma só... não precisa você somar não, porque quando você soma o defeito dos outros, você esquece do seu. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos somar só as qualidades, deixa os defeitos que a gente vai diminuindo ele a cada dia, em nome de Jesus. Vamos aqui para o 4, né? Descontentamento de Jonas. Por causa, número 1, por causa disso, Jonas ficou com raiva. Por que Jonas ficou com raiva, né? É interessante, né? Por quê? Porque Deus desistiu de destruir Nínive. E aí? Aonde é que nós ficamos com raiva quando Deus abençoa alguém? Será que nós temos esse coração de ficar com raiva quando Deus perdoa o erro de alguém? Será que nós temos essa legalidade, né? Eu acredito que não, né, irmão? Porque nós não temos esse coração de Jonas, assim penso eu, né? Em nome de Jesus, o que eu mais oro é que a gente possa ter um coração diferente da situação dele naquela época. Eu não sei depois, entendeu? Mas naquela época ele estava muito magoado, né? E se eu disser para você que agora eu já estou no capítulo 4 e Jonas ainda não se converteu, o coração deles ainda estava duro. Então é algo sobrenatural essa história. Por quê? Como é que um cara desse tem um relacionamento com Deus, desobedeceu a Deus, mas voltou atrás, orou, continuou, foi lá e está fazendo, mas ainda está com o coraçãozão ali magoado, entendeu? Então aí é onde eu quero chegar. Somando as pessoas aqui que foi convertida, que se arrependeu dos pecados, quando você vai aqui, a própria palavra aqui fala em 120 mil. E eu não estou contando as pessoas do barco, viu? Tem mais pessoas na história, né? Então, como tem muitas pessoas na história, então significa que falta alguém. Então, nessa história aqui, falta alguém se converter. E quem seria essa pessoa que precisa se converter? Porque quando eu venho para cá, eu olho aqui, Jonas, ele está muito magoado ainda, entendeu? Tem a palavra aqui que ficou com muita raiva, entendeu? Essa palavra muita raiva, quando você leva para o coração, para o entendimento de hoje, é muita raiva mesmo. Porque imaginar a pessoa com muita raiva, tanta da coisa que ele percebeu ali, eu acredito que era para ele estar com uma alegria imensa no coração. Entendeu? Porque 120 mil pessoas, fora as pessoas do barco. Mas tudo bem, Jonas não sabia daquelas pessoas do barco, quantos tinham se convertido, né? Ali, porque quando ele já estava desceu no mar, não tinha lógica, entendeu? Aí, o que eu quero concluir aqui é sobre isso. Porque essa raiva de Jonas ainda, né? Aqui vamos para o 2, capítulo 4, versículo 2. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar minha terra que era isso mesmo que ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso, e que
está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Entendeu agora? Esse Jonas fugiu porque não queria que a cidade de Nínive fosse se arrependesse. Esse foi o motivo que Jonas fugiu. E até aqui ele continua sem ser convertido. Jonas continua com o coração durão. Vamos aqui mais na frente, aqui no 3, né? Olha. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então o cara ainda estava duro mesmo de coração. Então que a gente possa ter misericórdia mesmo, né? Porque é muito forte, né? Então no 4, né? O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí o Jonas vai lá e de novo ainda acha, né? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para um lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo, sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então ele estava esperando ainda a bola de fogo para destruir a cidade de Nínive, mas cara, você entendeu? Sem convencimento ainda. Em nome de Jesus, a história é muito brava, você entendeu? Misericórdia. Então vamos aqui para o 6, né? Então o Senhor Deus disse. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável, né? E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Até que fim, ele ficou satisfeito com alguma coisa, glória a Deus, né? Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Outra vez, o homem ainda estava durão, você está entendendo? Quando eu olho para essa história, que eu vejo Jonas durão, eu quero levar 2 minutinhos aqui para a gente. Que a gente não endureça o nosso coração, gente, pelo amor de Deus. Se você discutiu com alguém, quem não sei qual é essa pessoa, vá lá, peça perdão. Por quê? Porque todos nós vamos errar um com o outro. Aqui não tem, nós não somos, o santo aqui só veio um e esse foi para lá para fazer morada para a gente. Então, para poder que a gente vá, a gente tem que amar uns aos outros aqui. Porque sem amor é sofrimento. A história de Jonas aqui é falta de amor, tá entendeu? É muita falta de amor. Então ele amar não é só dizer eu amo. Eu amo essa igreja, me perdoe, gente, eu amo essa igreja por um motivo. É a igreja que não tem vergonha de dizer a verdade, não. A gente diz mesmo. Se a gente amar, a gente chega, abraça. E quando a gente não senta ali, eu te amo, vem cá, por que está acontecendo? Entendeu? Nós somos assim. Essa é a igreja, o Ministério Ouvir a Palavra de Deus da cidade de Cascavel. Ela tem essa direção de amar mesmo, de verdade, entendeu? Temos nossos defeitos? Temos. Mas o que significa a palavra defeito? Nós não somos perfeitos. É sobre isso. Vamos continuar aqui, que o meu tempo já aparece ali, que já passou um pouquinho, mas vamos fechar, em nome de Jesus. No 9, né? Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva e com
tanta raiva que até quero morrer de novo, mano. Misericórdia. Vamos pro 10 aqui para nós fechar. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela? Então com muito mais razão devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil, aqui está escrito crianças, né? Enquanto inocentes, na verdade, crianças inocentes, e também muitos animais. Então o que Deus está fechando aqui com Jonas? O que Ele está dizendo para Jonas? Cara, você está valorizando algo tão fútil, algo que chegou ali para você que não tinha valor nenhum, entendeu? E você está desvalorizando uma cidade inteira, a qual eu tenho a legalidade, assim, a legalidade de ir lá fazer o que eu quiser e perdoar, porque o perdão vem de Deus. O perdão não é do ser humano, o perdão é de Deus. Só Ele tem a legalidade de nos perdoar. Então que a gente possa ter essa direção. Voltamos para Deus na hora que mais precisamos. Ele vai estar lá para te ajudar. Não desista. Aí eu vou fechar aqui um pouco só para concluir. Uma conclusãozinha aqui bem simples, mas que a gente possa ter esse discernimento, né? A minha pergunta que eu vou fazer aqui: quem acha que Jonas se converteu? Não precisa levantar a mão. A história ela dá continuidade. E nós? Com certeza Jonas se converteu. E nós? A pergunta que eu vou fazer: e nós? O que nós vamos fazer com o nosso amanhã, com o nosso hoje, com nossos erros? A gente vai dar continuidade neles, pagar um preço alto por isso, ou a gente vai voltar atrás imediato e pedir perdão? Às vezes perdão ao nosso pai por uma palavra errada, porque é duro, viu, pedir perdão ao pai. Menino, vixe, pensa, endurece logo o coração. E se for da família, é pior. Que a gente possa ter esse entendimento, entendeu? Jonas teve. Quando ele errou, ele foi lá, voltou e pediu perdão. Ele orou e pediu perdão. Senhor, me perdoe. Eu quero voltar ao templo do Senhor. Então que a gente possa ter esse entendimento. Errei. Rapaz, eu errei, peço perdão, quero dar continuidade. A minha família é contigo. Então a nossa família somos nós aqui na terra. Então nós temos que perdoar um ao outro todo dia. Todo dia, eu não quero nem saber o que vai acontecer amanhã. Eu vou pedir perdão, sim. Eu trabalho com muitas pessoas, essa que é a realidade, e pessoas muito diferentes. E essa diferença, ela nos completa. Por isso que a Igreja Ministério Ouvir, ela é uma igreja que nos fortalece. Porque a diferença de um, o outro completa aqui. Quando eu não quero ganhar um abraço, sabe o que acontece? Eu fecho os braços. Mas aqui não, aqui nós ganhamos abraço todos os dias, porque nós vivemos de braços abertos para a vontade de Deus. Então essa que é a razão, entendeu? Do Ministério Ouvir tem um nome da igreja que abraça. Nós abraçamos de verdade, de coração. Então que a gente possa ser assim aonde tiver. For na fila do pão, eu não quero nem saber, entendeu? Agora, uma palavra que eu quero deixar aqui, uma pergunta. Quando Jonas obedeceu pela segunda vez a voz do Senhor, ele foi cumprir a vontade de Deus. Quem Deus salvou nessa história foi Jonas. Era esse que Deus queria, era Jonas. Porque Jonas tinha um coração duro, amargurado. Então, que a gente possa baixar a nossa cabeça agora, que a gente possa pedir perdão a Deus. Eu não sei aonde nós estamos se escondendo, eu não sei aonde é os nossos defeitos, mas Deus sabe. Que a gente possa ter esse entendimento disso, entendeu? De que nós podemos sim voltar
e encontrar no Pai aquilo que nos fortalece, aquilo que nos deixa um entendimento diferente. Qual entendimento diferente? Quero fazer a vontade de Deus, sim, em nome de Jesus, porque foi para isso que nós viemos. Então, Jonas, ele foi convertido, sim, acredito, lá no finzinho ali, quando Deus expressa para ele ali que o motivo da ignorância de Jonas, às vezes, tem no nosso coração. Às vezes nós somos ignorantes, entendeu? Porque ninguém é santo, entendeu? Como eu mesmo já frisei, a santidade está em Jesus. E nós só podemos ser parecido com Ele quando fazemos a vontade de Deus. Então, que a gente possa ter essa vontade de Deus no nosso coração diariamente, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, peço, Pai, que o Senhor possa sim, Pai, estar entrando no nosso coração, mudando, Pai, tirando, Pai, tudo aquilo, Pai, que não vem da Tua vontade, Pai. E se nós temos, Pai, um coração que não consegue perdoar, Pai, hoje o que eu mais te peço é sobre isso, Pai, é o perdão. Porque nós precisamos sim perdoar um ao outro, Pai, em nome de Jesus. Porque a própria palavra do Senhor fala, Pai, que sem o perdão, sem o amor, não é possível agradar a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos sim Te agradar, Pai. Nós queremos sim, Pai, ser alcançado por Ti, Pai, em nome de Jesus. Desde já eu oro, Pai, e Te agradeço, Pai. Te agradeço porque eu sei, Pai, que a casa é Tua, Pai, em nome de Jesus. Vem fazer morada, Pai, no nosso coração, Pai. Vem tirando, Pai, tudo aquilo, Pai, que nos afasta da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nos fortalece, nos guia, nos deixa, Pai, sentir o conforto, Pai, do Teu abraço, Pai, do Teu cuidado, Pai, porque de uma coisa nós temos uma certeza, até aqui, Pai, o Senhor nos sustentou e nós cremos em dias melhores, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, aplaude ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. O entendimento perfeito que nós chegamos nesse livro, né? A pessoa que mais precisava ser salva era Jonas. E às vezes a gente não entende que Deus nos usa para certas pessoas, porque às vezes a pessoa que mais precisa ser salva é você. Quando você tem que perdoar alguém, você tem que entender que você tem que fazer isso por você também. E se você não consegue perdoar é porque você está perdido. Eu queria que você orasse agora e você dissesse: Senhor, o que eu mais preciso essa noite é desse entendimento de que eu preciso ser ajudado em Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você. E aí você vai entender o porquê que Deus te escolheu, o porquê das coisas.
Levante sua mão no céu, cante. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, aleluia! Comece a meditar, querido. Por que que Ele insiste tanto? Eu não sei o que ele viu em Ele podia mandar qualquer pessoa ali. mim. Não entendo por que me Por que a insistência? Jonas era tão especial, por quê? eu não sou o que devia ser. Por que que Ele insiste comigo? Por que que Ele insiste com você? E mesmo assim ele me abraçou. Você pensa, Sou pequeno, Ele tão grande é. Por que me escolheu, Senhor? Por quê? Eu sou falho, Ele é fiel. Quando eu olho pra mim, Deus, O que eu deveria morrer, mas Ele te escolheu, querido. mas ele me prometeu o céu. Levanta a mão pra adorar a Deus. Aleluia. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, Canta, vai. por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Quando Deus insiste com você para algumas missões, quando Ele insiste em trabalhar o teu coração, não é porque Ele não tem outro para usar, não. Não é porque Deus simplesmente precisa de você, não. É porque Ele te ama e Ele quer salvar você. Deus é interessado a salvar você. Quando eu entendi isso, e eu vivia definhando dentro de igreja, simplesmente em salvar pessoas como pastor, e eu não entendia que Deus também queria me salvar. E naquele momento que Ele fechou o tempo para mim, já não falava comigo, era porque eu precisava perceber que eu tinha me afastado dEle, e que não adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então quando Deus disse: saia, apenas saia, Ele estava me dizendo: porque eu te amo e eu quero ter você para mim. E talvez hoje você não esteja entendendo a sua missão. Talvez você não entenda porque Deus está insistindo tanto com você, ou no louvor, ou para tocar, ou para cantar, ou para pregar. É porque Deus sabe, querido, que você precisa disso.
Não é porque os outros precisam ver você tocando, é porque você precisa tocar, é porque você precisa adorar. Porque quando você toca, você se torna uma pessoa melhor. Quando você prega, você se torna uma pessoa melhor. Quando você canta, você se torna uma pessoa melhor. E quando Deus às vezes nos envia, Ele está nos enviando a salvar nós mesmos. Porque no caminho que eu me torno útil ao Senhor, Ele converte o meu coração. Então, naquelas últimas palavras de Deus com Jonas, Nínive já estava salva. Não era mais sobre a missão. Nínive já estava salva, o povo já estava convertido, a missão já tinha sido cumprida. E aí você e eu nos perguntamos por que Deus continua conversando com Jonas. Por que fazer nascer aquela árvore? Por que o sol que queimou ele? Por que aquela conversa explicando? Era apenas um homem. Ele já tinha salvado mais de 120 mil. Querido, Deus nunca vai trocar você por ninguém. Você está entendendo isso? Deus nunca vai trocar você por ninguém. Você pode olhar para outros, você pode dizer: Deus me usa sim. Ele quer te usar, mas Ele quer você. Aleluia. Então quando Deus fica para convencer Jonas, era porque Jonas precisava perdoar. E você precisa perdoar. E se você não perdoa, o perdido é você. Alguém está aqui? Então agora peça perdão. Se você ainda sente mágoa, se você ainda sente tristeza, diga: Senhor, me convence para que eu não perca a minha salvação. Não desista de mim, Senhor. Persevera comigo, permanece comigo, para que eu possa em Ti encontrar a salvação. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, Falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Convide alguém para orar agora. Vamos orar 2 a 2, 3 a 3, homens com homens, mulher com mulheres. Comece a orar agora e comece a dizer: Senhor, que o meu coração esteja em Ti, que eu nunca me perca daquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, Senhor. Isso, comece a orar para o seu irmão agora, declarar que toda tempestade que vem sobre a sua vida é porque Deus está te ensinando a confiar nele. Todo problema, todo peixe que você precisa ser engolido para tirar um tempo de oração é porque Deus te ama e Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você esteja pensando: Senhor, por que o Senhor me botou nessa situação? Para que você possa me enxergar, para que você volte a si, para que você não se perca de quem você é. Sim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. E nós declaramos essa noite, Senhor, que cada coração que está aqui, Senhor, que cada coração, Pai, que de alguma forma tem te buscado, tem ansiado por Ti, te encontre. E assim como foi com Jonas, Senhor, que eles possam ser transformados, que o entendimento venha, que nós não venhamos a viver de mágoas, de ressentimento, e nem apoiar ressentimentos, porque muitas vezes a gente apoia ressentimentos de outros,
Ah, porque fulano tem razão de ter raiva. Ah, porque fulano tem razão de ser mal com ciclano. Isso é mentira do diabo, querida. Mentira de Satanás. O mal nunca foi bom. Ah, porque fulano é mal de ciclano, eu entendo ele. Não, você entende o diabo. Você está entendendo as coisas do diabo. Você tem que começar a entender as coisas do céu. O céu é perdoar. E você não pode estar perdido e nem concordar com quem está perdido, porque vão ambos para o inferno. É como cego seguindo cego, guiando cego. Não adianta. Então comece a declarar agora em nome de Jesus perdão. Uma pessoa mais forte, uma pessoa menos magoada, menos ressentida, menos avarenta, menos orgulhosa, menos que só pensa em si mesmo, que só vê que dói quando alguém pisa no seu pé, mas não vê que dói quando ele pisa no pé do outro. Nós declaramos em nome de Jesus que Satanás perca força agora. Perca força nos conselhos, nos dardos inflamados. E muitas vezes vem a mente concordando com o inferno, concordando com o mal, concordando com a malquerência. Talvez Jonas tinha todos as justificativas para ser chateado com Nínive. Mas nós não olhamos para homens, nós olhamos para Deus, para não perder o nosso coração. E se Deus perdoou você, quem é você para não perdoar outros? Então em nome de Jesus, comece a declarar agora: eu vou ser uma pessoa mais forte diante das agressões da vida, diante dos problemas com outras pessoas. Que eu não seja uma pessoa ressentida, amargurada, magoada por tanto tempo, que fica mal das pessoas. Está repreendido em nome de Jesus todo espírito de malquerência. Todo espírito de malquerência. Ei, se você ficar mal das pessoas, Deus vai fazer você pregar para elas. Se você começar com malquerência, Deus vai incomodar, vai tirar até o sono, vai colocar você debaixo do poder de um peixe, de um poder para você pregar para elas, que é para você se converter. Então pegue o seu coração, amance ele, porque senão o Senhor vem e amansa. Amance o seu coração, porque senão o Senhor vem e pega você e faz a vontade dele na sua vida, por amor a você. É porque ele te ama que ele faz essas coisas. Não é porque ele te odeia, não. É porque ele te ama e ele não quer perder a sua alma. Comece a orar pelo seu irmão. Diga assim: que Deus te faça forte. Você pode apertar a mão dele e dizer assim: Deus te faça forte. Deus te faça forte. Deus te dê ânimo. Deus te dê força. Deus te dê sabedoria. Uma frase antiga, aberta, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da Abrace o seu irmão, abrace ela, abrace ele. Diga: Deus te faça forte. Deus te faça forte. por mim se entregou e os seus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Levante as mãos para a sua casa. Pai, nós oramos pela nossa família e nós declaramos, Senhor, que o mal não prevaleça entre nós, que
não haja malquerência na nossa casa, que não haja malquerência entre os nossos irmãos, que não haja malquerência entre pai e mãe, entre filho e pai, que não haja malquerência entre padrinhos, que não haja malquerência, Senhor, entre filhos, que não haja malquerência, Senhor, entre tios, que não haja malquerência, Senhor, que o mal não prevaleça na nossa casa. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga em nome de Jesus. Coloque a mão na sua mente, a guerra da sua mente. Diga: eu não vou dar lugar às vozes de insatisfação. Diga: eu não vou dar lugar a vozes que mandam eu ficar de mal das pessoas, chateado com as pessoas, desejando mal às pessoas. Por mais que eu tenha as minhas justificativas, eu não vou ceder ao mal. Eu vou permanecer olhando para Jesus, imitando a Jesus, e não vou imitar o mal. Diga: todo ressentimento, diga: todo ressentimento, sai agora. Eu declaro agora, todo ressentimento, sai agora, em nome de Jesus. Eu perdoo, diga: eu perdoo, eu declaro perdão, eu perdoo, eu vou ser livre, eu perdoo, em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Bora dizimar, bora ofertar. E nada me completar. Você que vai dizimar, você que vai ofertar. O QR Code está nas TVs, a chave do Pix na TV. Se você quiser ofertar por envelope, a Lília está com os envelopes. Isso, levante sua mão, ela vai deixar até você. Mas não deixe de orar pelas suas finanças agora. Pai, nós oramos pelas nossas finanças. Nós oramos porque cremos que o Senhor é o provedor de todas as coisas. E muitas vezes, Senhor, nossas forças se acabam, a ajuda do homem se acaba, mas o Senhor é aquele que tem aliança de fidelidade. Diga: meu Deus, eu não vou deixar que o inimigo me engane, mas eu vou permanecer fiel a Ti. Isso assim, em nome de Jesus. A minha fidelidade depende somente de Ti. Eu não vou depender de homens. Eu não vou me escorar em homens e nem na minha capacidade. Eu prefiro confiar em Ti. Isso em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Você que fez pelo Pix, levante sua mão. Adore, adore. Oh, eu não te troco, diga: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é Sua morada. A minha alma buscava e nada se completava. Sua presença aqui em mim, minha vida foi transformada. Alguém precisa de oração, de unção com óleo? Vem à frente. Você que está com alguma enfermidade, vem à frente. Os presbíteros vão orar por vocês. Aleluia. Isso, vem à frente, receba oração. Não deixe de receber oração. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando, Senhor, por algum momento de enfermidade, que estão, Senhor, se preparando para fazer exames, que precisam ter a fé fortificada. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e declaramos boas notícias. Nós declaramos boas notícias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, e aquilo que os médicos não podem fazer, o Senhor pode fazer. Você pode orar assim. Eu oro pelas pessoas que estão em casa, que estão passando por algum momento de enfermidade. Nós declaramos em nome de Jesus que a cura vá.
Nós oramos, Senhor, pela vida do Cícero, pela vida da Geila, e declaramos cura sobre aquele casal, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é aquele que cura, é aquele que liberta de toda enfermidade. E nós declaramos, Senhor, que o Teu povo seja um povo curado, restaurado, que o Teu povo seja alcançado, que o Teu povo possa testemunhar as maravilhas que o Senhor fará. Isso sim, em nome de Jesus. Você crê? Levante as mãos para os 4 cantos da igreja. Pai, nós oramos pela igreja, nós oramos por cada membro da igreja. Nós declaramos, Senhor, que as portas do inferno não prevalecem contra eles. Nós oramos em todas as áreas sentimentais, psicológicas, espirituais, Senhor, área física, área financeira. Que a Tua igreja seja uma igreja que busca e recebe, que busca e conhece, que busca, recebe e testemunha, pelo poder do nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Abrace o seu irmão mais uma vez. Dê a paz do Senhor para ele. Diga: Deus é contigo.